Olá pessoal, meu nome é Daniela, eu sou formada em Pedagogia e Assistente Social. Atualmente eu trabalho como auxiliar de atividades educativas na Escola Promocional Todos os Santos 1 e hoje eu vim falar um pouquinho do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e em especial do dia 18 de maio, né, que é o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente no Brasil. Mas antes disso, eu quero fazer um breve relato histórico de como as crianças elas eram vistas, né? E na Idade Média, as crianças eram vistas como adultos pequenos, como adultos em miniatura, né? Elas podiam ser torturadas, elas podiam trabalhar, elas eram exploradas, enfim. Na Grécia, as crianças só sobreviviam as que nascessem saudáveis, as que nascessem fortes. Crianças que nascessem com algum problema, elas eram mortas. Em Esparta, as crianças pertenciam ao Estado. Então, o Estado pegava elas, né? E elas recebiam treinamentos para lutar. No Oriente Médio, as crianças eram ofertadas, elas eram oferecidas em rituais aos seus deuses, né? E no Brasil, os senhores também achavam que eram donos das crianças, dos corpos, né? E elas também eram torturadas, eram, né, exploradas sexualmente. Mas no Brasil, a partir de 1988, com a Constituição Federal, isso muda, né? As crianças começam a ganhar direitos. E eu vou ler aqui, em seu artigo 227, vai dizer: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar, comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então aqui a Constituição Federal ela vem garantir direitos de dignidade para essa criança, né? E eu fico pensando que nos dias de hoje ainda a gente vê muita exploração em todas as áreas que eu acabei de dizer, né? A gente ainda vê crianças sendo exploradas sexualmente, a gente vê crianças trabalhando, a gente vê crianças fora da escola, e sendo que isso elas têm isso garantido por lei, tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nós, como adultos, precisamos estar atentos a garantir direitos e os deveres dessas crianças, né? Essas crianças precisam estar inseridas na escola, protegidas pelas suas famílias, protegidas pela sociedade e protegidas pelo Estado. Isso é o que diz a lei, né? O que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem dizer para nós, né? No seu artigo 3º, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, se a criança ela precisa gozar de todos esses direitos fundamentais, né, de proteção integral, né, que a lei garante isso para ela, é papel nosso enquanto pais, enquanto professor, enquanto seres humanos garantir esse direito a elas, né? E como eu disse que o dia 18 de maio, né, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil, isso se deu, né, por um dia triste, né? Vou relatar a história para vocês, que é a história de Araceli. Depois, quem quiser ouvir, né, pode acessar no YouTube essa história triste, né? Ela aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, no dia 18 de maio de 1900
1973. Então essa criança, ela foi raptada, ela foi violada, ela foi violentamente assassinada, e isso teve uma comoção nacional. Então, a partir dessa data, foi criado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil. E nós temos que garantir, continuar garantindo esse direito às nossas crianças. Nós não podemos deixar as estatísticas mostrar para nós que apesar de ter todos esses direitos, ainda nos dias de hoje, nós vemos as estatísticas aumentarem drasticamente. Nós precisamos dar voz às nossas crianças e não permitir que as nossas crianças sejam violentadas sexualmente dentro das suas próprias casas, aonde elas deveriam estar seguras e protegidas. Então, nesse dia de hoje, neste mês laranja, eu quero pedir para vocês, pais, para vocês, comunidade escolar, para todos os cidadãos, olhar com amor para as crianças, olhar com piedade, com compaixão, com empatia, porque elas são seres humanos que gozam de direitos e deveres. A criança, hoje, ela precisa ser tratada como um ser humano que tem direitos e deveres a ser cumprido numa sociedade. E que o nosso papel é proteger e cuidar para que elas possam crescer como seres humanos intelectualmente desenvolvidos, com o seu cognitivo, com suas faculdades todas protegidas e não serem violadas em nenhuma delas. Então esse é o meu pedido, fica aqui essa reflexão para que nós possamos juntos lutar para que as nossas crianças tenham um futuro melhor, para que as nossas crianças tenham os direitos garantidos, né? Direitos estes que estão na Constituição Federal e estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde já eu agradeço e muito obrigado pela atenção.